Você já sentiu alguma vez a presença do Espírito Santo tão próxima que quase podia tocá-la? Imagine um mundo onde cada palavra que você pronuncia é como um ímã celestial, atraindo a presença divina para a sua vida com uma força irresistível. Imagine por um momento como seria a sua vida se a cada dia, com cada palavra que você dissesse, pudesse sentir essa conexão divina mais profunda. Estas 12 palavras que vamos explorar são mais que sons ou letras. São chaves que abrem portas para uma experiência espiritual mais intensa e pessoal. Você está pronto para descobrir como essas palavras podem mudar a sua vida? Prepare-se para uma revelação surpreendente. Sua voz é mais que som. É um instrumento divino capaz de invocar a presença do Espírito Santo em cada aspecto da sua vida. Você está pronto para descobrir como suas palavras podem se transformar no próprio sopro de Deus, transformando o ordinário em extraordinário e o mundano em milagroso. Acompanhe-nos nesta aventura onde cada frase é uma chave que abre as comportas do céu e onde o sussurro mais suave pode desencadear uma torrente de poder espiritual. Prepare-se para experimentar como o Espírito Santo responde à sinfonia das suas palavras, pronto para se mover, curar e transformar. Pronto para que sua voz se torne um farol para o Espírito Santo? Vamos começar esta jornada, onde cada amém é o princípio de um novo milagre. Se esta mensagem tocou a sua vida, convido você a se inscrever no canal, dar like neste vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise e comentar a palavra presença para declarar que deseja a proximidade do Espírito Santo em sua vida. Vamos fazer com que nossas palavras convidem o seu poder. Número 1. Palavras de louvor e adoração. Falar de louvor é abrir uma janela para o céu, onde cada nota, cada palavra se torna uma ponte que nos conecta diretamente com o divino. Imagine por um momento que você está criando uma atmosfera tangível, uma onde cada acorde e cada melodia convidam Deus a descer e habitar em nosso coração. É muito mais do que cantar. É um ato de amor e entrega que transforma o espaço ao nosso redor em uma atmosfera de glória. Agora, pense naqueles momentos em que você se reúne com outros para adorar. Há algo profundamente poderoso na adoração comunitária, não acha? Ao louvarmos juntos, não apenas magnificamos a presença de Deus entre nós, mas também experimentamos momentos de verdadeira transcendência, onde nossas cargas terrenas parecem se dissolver na unidade do Espírito. Mas o louvor não é apenas para os momentos em que estamos juntos na igreja, é um estilo de vida. Imagine transformar cada ato diário, cada momento mundano, em uma oportunidade para adorar. Desde agradecer por um novo dia ao despertar até reconhecer a mão de Deus nos pequenos detalhes da vida, cada ação pode ser um ato de louvor que fortalece nossa conexão com o divino. E sim, mesmo em meio à adversidade, o louvor tem um lugar insubstituível. Lembre-se de Paulo e Silas presos na prisão. Como responderam? Com louvor. E nesse ato de fé, as correntes se romperam. Louvar em tempos difíceis não é ignorar a dor, mas afirmar que, mesmo na tempestade, Deus está conosco, transformando nossas provações em triunfos. Vamos também falar de como o louvor pode ser um catalisador de milagres. Existem inúmeros testemunhos de momentos em que, bem no meio da adoração, o sobrenatural se manifesta. A fé e a expectativa elevadas durante esses momentos preparam o terreno para intervenções divinas que podem mudar nossas vidas de maneiras inimagináveis. E se você se pergunta como pode aprofundar ainda mais sua experiência de louvor, considere integrar técnicas práticas como a meditação e a visualização durante seus tempos de adoração. Experimente diferentes formas de expressão artística. Dança, pintura, poesia, todas podem ser formas poderosas de louvar e se conectar com Deus.
Você também pode criar um espaço em sua casa, um altar de louvor, onde possa se dedicar regularmente a essas práticas. Cada palavra de louvor que elevamos, cada momento que passamos em adoração, é um convite aberto para que Deus haja em nossas vidas. Ao adotar o louvor como um estilo de vida, não apenas transformamos nosso ambiente imediato, mas também convidamos milagres, cura e transformação espiritual para cada área da nossa existência. Você está pronto para abrir essa porta para a presença de Deus a cada dia, a cada momento? Número 2, palavras de fé. Imagine por um momento que suas palavras, aquelas que você pronuncia todos os dias, têm o poder de mover montanhas. Isso não é apenas uma metáfora, é uma verdade bíblica. Em Marcos 11:23, Jesus nos assegura que se tivermos fé e não duvidarmos em nosso coração, podemos dizer a uma montanha para se mover e ela se moverá. Mas aqui está o interessante. Não é apenas uma questão de crer em silêncio, mas de falar, de declarar essa fé com autoridade. Quando nossas palavras se alinham com a vontade de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. Pense nisso por um momento. Nossas palavras carregadas de fé têm o poder de mudar nossa realidade. Não se trata apenas de pensamento positivo, é uma fé ativa, uma fé que move o coração de Deus. Na Bíblia, vemos tantos exemplos disso, pessoas que, ao declararem sua fé, presenciaram milagres. A mulher com fluxo de sangue, em Marcos 5, por exemplo, não apenas acreditou. Ela se moveu em ação, tocou o manto de Jesus e foi curada. Essa é a natureza ativa da fé. Não é apenas esperar, é mover-se, falar e agir com confiança de que Deus já respondeu. Nossas palavras são um reflexo direto da nossa fé. Quando verbalizamos nossa confiança em Deus, estamos ativando algo no mundo espiritual. O que você faz quando se sente rodeado de dúvidas ou medo? É aqui que entra Efésios 6,16. O escudo da fé não apenas nos protege, mas nossas declarações de fé podem bloquear cada dardo de dúvida e medo que o inimigo lança contra nós. Quando dizemos em voz alta, Deus está comigo, não temerei. Estamos levantando esse escudo e permanecendo firmes. Mas aqui fica ainda mais profundo. Nossas palavras não apenas nos protegem, mas também moldam nosso futuro. Mateus 12 nos lembra que nossas palavras têm poder para justificar ou condenar. Cada vez que declaramos nossa fé, estamos esculpindo o destino espiritual de nossas vidas. Você já se perguntou como suas palavras estão afetando seu caminhar com Deus? É crucial que nossas declarações estejam cheias de fé, esperança e promessas divinas, porque é isso que nos impulsiona rumo ao propósito de Deus. Como fortalecemos essa fé que declaramos? A resposta está na palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ao nos enchermos constantemente das Escrituras, nossas palavras se alinham mais com aquilo que Deus deseja para nossas vidas. A cada dia, deveríamos estar incorporando essas palavras de fé em nossas orações, em nossas conversas e em nossas declarações diárias. Que tal começarmos a proclamar as promessas de Deus com ousadia e expectativa? Pense nisso. A fé é o idioma do reino de Deus. Quando falamos palavras de fé, estamos trazendo o céu para a terra, manifestando o reino de Deus ao nosso redor. Cada declaração de fé é uma manifestação do poder e da autoridade que Deus nos deu para trazer sua vontade à nossa vida. Não se trata apenas de esperar para ver o que Deus fará, mas de declarar com a certeza de que já está feito. Finalmente, como podemos criar um ambiente de fé não apenas para nós, mas também para nossa família e nossa comunidade? Imagine o quão poderoso seria ter rotinas familiares, onde todos juntos declarassem sua fé diariamente, ou formar grupos na igreja onde se proclamem as promessas de Deus em unidade.
Isso não apenas transforma vidas individuais, mas cria uma cultura de fé na comunidade que pode impactar gerações inteiras. Hoje eu convido você, não apenas creia, mas fale com fé. E verá como essas palavras de fé trarão transformação, bênção e vitória para cada área da sua vida. Número 3, palavras de confissão e arrependimento. Vamos falar hoje sobre um tema que, embora possa parecer desafiador, é fundamental para a nossa vida espiritual: a confissão e o arrependimento. Esses passos cruciais rumo à purificação e renovação pessoal. Imagine-se libertando de todas aquelas cargas que você carregou, daqueles segredos que pesam em sua alma. A confissão não é apenas um ato de dizer o que fizemos de errado. É uma porta para uma liberdade sem igual, como nos diz em 1 João 1,9. Ao confessarmos nossos pecados, não apenas somos perdoados, mas também purificados de toda maldade. Isso não apenas nos alivia emocional e espiritualmente, mas também quebra as correntes da culpa e da vergonha que nos aprisionam. Mas não termina aí. O arrependimento vai além do simples remorso. É uma transformação profunda do nosso ser interior. É aquele momento de introspecção em que não apenas reconhecemos ter errado, mas tomamos a firme decisão de mudar. Esse arrependimento genuíno é um realinhamento com Deus, reconfigurando nossas prioridades e nossa forma de viver de acordo com a sua vontade. É uma renovação espiritual que nos redefine, que nos remodela de dentro para fora. E esse processo não precisa ser um caminho solitário. Dentro da nossa comunidade de fé, como nos lembra Tiago 5,16, a confissão mútua e a oração em conjunto podem fortalecer nossos laços e trazer cura. Ao sermos transparentes e vulneráveis com nossos irmãos na fé, não apenas fortalecemos nossa comunidade, mas também encontramos um apoio inestimável em nossa caminhada rumo à restauração. Nesta jornada de confissão e arrependimento, o Espírito Santo desempenha um papel indispensável. Ele é nosso consolador e guia, convencendo-nos do erro e depois consolando-nos com sua presença. Cada passo que damos em direção à confissão sincera é guiado por sua mão, e em resposta, sua obra purificadora se manifesta em nós, limpando-nos e renovando-nos completamente. Podemos aprender muito com o rei Davi, especialmente com sua experiência no Salmo 51. Sua confissão não apenas revela um coração profundamente arrependido e quebrantado, mas também nos ensina como Deus não despreza aqueles que se aproximam dele com sinceridade, independentemente da gravidade de suas faltas. A história de Davi nos mostra que não importa o quão profundo tenha sido o pecado, a restauração é sempre possível. Para integrar a confissão em nossa vida diária e realmente aproveitá-la como uma ferramenta de crescimento espiritual, é útil estabelecer um tempo regular para reflexão e arrependimento. Você poderia, por exemplo, manter um diário de confissão, onde não apenas registre suas falhas, mas também como se sente e como aspira a mudar. E se você sentir medo ou vergonha, lembre-se, isso não vem de Deus. Ele nos convida a nos aproximarmos com confiança, sabendo que sua misericórdia é infinita. Este é um caminho para uma maior autoconsciência e humildade, mas também para uma intimidade mais profunda com Deus. Ao adotarmos a confissão e o arrependimento como práticas regulares, não apenas nos libertamos de nossas próprias falhas, mas também convidamos ativamente Deus a trabalhar em nossas vidas, transformando-nos dia após dia na melhor versão de nós mesmos, aquela que Ele sempre planejou que fôssemos. Número 4, palavras de gratidão. A gratidão é algo muito além de simplesmente dizer obrigado. É uma atitude que pode transformar completamente a maneira como vivemos, como enxergamos nossas circunstâncias e, o mais importante, como nos conectamos com Deus.
Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em tudo, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Às vezes, isso parece mais fácil de dizer do que de fazer, especialmente quando as coisas não estão indo bem. No entanto, quando adotamos uma atitude de gratidão, começamos a ver as situações sob uma perspectiva diferente. Não é que as dificuldades desapareçam, mas podemos encontrar paz ao saber que Deus está agindo, mesmo no meio das nossas lutas. A gratidão muda a maneira como enxergamos nossas circunstâncias. Há algo incrivelmente poderoso em agradecer a Deus, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Agradecer nos momentos difíceis não significa ignorar a dor, mas reconhecer que, em meio a tudo, Deus continua sendo bom. Quando começamos a agradecer pelas coisas que temos, pelas bênçãos que já recebemos, nossa mente se alinha com o coração de Deus e, de repente, aquilo que parecia impossível de suportar se torna mais leve. A gratidão não apenas muda nossas circunstâncias, muda a forma como nós as vemos. Até a ciência confirma isso. Estudos demonstram que pessoas que praticam a gratidão regularmente são mais felizes, menos ansiosas e mais resilientes. É como se o simples ato de agradecer tivesse um impacto direto no nosso cérebro e na nossa saúde emocional. Pense em como você se sente quando decide focar no que tem, em vez do que lhe falta. Seu ânimo muda, seus relacionamentos melhoram e, de alguma forma, tudo parece mais gerenciável. A gratidão nos ajuda a lidar com o estresse e nos fortalece para enfrentar as provações. No plano espiritual, a gratidão não apenas melhora nossa vida emocional, mas também abre portas para mais bênçãos. Lembre-se da história dos 10 leprosos, em Lucas 17. Apenas um voltou para agradecer a Jesus pela cura. E Jesus não apenas disse que a fé daquele homem o havia salvado, mas também o abençoou de maneira especial. A gratidão não apenas honra a Deus, ela posiciona nosso coração para receber ainda mais dele. Quando damos graças, estamos demonstrando fé, e essa fé ativa a mão de Deus para derramar ainda mais bênçãos sobre nós. Cultivar uma prática diária de gratidão é fundamental. Você já tentou começar o dia agradecendo, desde o primeiro momento em que abre os olhos? Simplesmente agradecer a Deus por um novo dia, pela vida, pelas oportunidades que você tem. E antes de dormir, fazer o mesmo. Encerrar o dia lembrando de todas as coisas pelas quais você pode ser grato. Manter um diário de gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para isso. Anote todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato e verá como sua vida começará a mudar. Não importa o quão pequenas sejam as coisas que você registrar, o importante é fazer isso com um coração sincero. A gratidão também é uma maneira poderosa de sintonizar nosso espírito com o Espírito de Deus. Quando agradecemos, abrimos nosso coração para a obra do Espírito Santo. É como se, nesse ato de gratidão, o Espírito se movesse mais livremente em nós, trazendo paz, consolo e uma consciência ainda maior da presença de Deus em nossas vidas. Número 5 palavras de oração e intercessão. A oração, amigos, é muito mais do que um conjunto de palavras. É uma linha direta com o coração de Deus. Em Romanos 8:26, somos ensinados que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos o que pedir. Tão profundo é o mistério da oração. Não importa se nossas palavras são limitadas ou se não sabemos exatamente o que dizer. O Espírito toma palavras, às vezes simples, às vezes entrecortadas, e as transforma em pura comunhão com Deus. Este é um tipo de conexão divina que vai além do que conseguimos entender com nossa mente humana. No momento em que oramos, não estamos simplesmente lançando palavras ao vento. Estamos entrando na própria presença de Deus. E essa conexão
transforma nosso interior. Através da oração, começamos a desenvolver uma intimidade com o Pai, uma relação tão próxima que nossas orações deixam de ser meramente pedidos para se tornarem uma conversa constante, um diálogo no qual sentimos sua guia, seu consolo e sua paz. E para chegar a esse ponto, é necessário aprender a parar, a escutar e a entrar naquele lugar onde nossa alma encontra descanso. Mas a oração não transforma apenas nossas vidas. Ela pode transformar realidades inteiras através da intercessão. Veja o exemplo de Moisés em Êxodo 32. Quando intercedeu pelo povo de Israel, Moisés se colocou na brecha, orou fervorosamente e Deus mudou sua decisão de destruir o povo. Isso é o que faz a intercessão. Muda o que parecia inamovível, derruba as barreiras que pareciam impossíveis. Quando levamos as necessidades dos outros ao trono de Deus, estamos participando de uma obra poderosa de transformação. E se olharmos para a vida de Jesus, veremos que a oração era sua prioridade constante. Em Lucas 5, vemos como Jesus, mesmo no meio de seu ministério, sempre encontrava tempo para se retirar e orar. Sua vida era marcada por uma relação profunda com o Pai, através da oração. Se Jesus, o Filho de Deus, considerava a oração tão essencial, quanto mais nós devemos buscar essa intimidade diária, essa conexão constante em meio à correria da vida. A oração também é uma ferramenta poderosa de cura. Tiago nos convida a orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. E não falamos apenas de cura física, mas também emocional e espiritual. Já ouvi testemunhos incríveis de pessoas que, através da oração, experimentaram libertação de dores profundas e feridas que carregavam há anos. E às vezes, mesmo que as circunstâncias externas não mudem, algo dentro de nós muda. A oração transforma nosso coração, nos fortalece e nos dá paz, mesmo em meio à tempestade. É importante lembrar que não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo nos guia em cada oração, nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos dá as palavras certas para orar. É como se nossas orações estivessem alinhadas com os movimentos do céu. E quanto mais aprendemos a ouvir sua voz, mais eficazes e poderosas se tornam nossas intercessões. A oração também é um ato de guerra espiritual. Quando oramos, estamos desafiando as forças espirituais que buscam destruir nossas vidas, nossas famílias e nossa comunidade. Orar é entrar no campo de batalha armados com o poder e a autoridade de Cristo. É por isso que precisamos orar com persistência, com fé, sabendo que cada oração está derrubando fortalezas, abrindo caminhos e trazendo libertação. Hoje, eu te convido a não ver a oração como uma simples rotina, mas como um ato profundo de conexão divina e de transformação. Número 6, palavras de encorajamento. As palavras gentis têm um poder que muitas vezes subestimamos. Um simples "você consegue" no momento certo pode mudar o curso de um dia e até mesmo o curso de uma vida. O impacto das nossas palavras vai além do emocional. Há um efeito neurológico real. Quando alguém recebe palavras de encorajamento, estudos demonstram que ouvir palavras positivas pode desencadear a liberação de dopamina, aquela substância que nos faz sentir bem e nos impulsiona a seguir em frente. Pense nisso, com apenas algumas palavras, podemos semear esperança no coração de alguém, podemos acender uma chama que antes não existia. Ao longo da Bíblia, encontramos testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas por palavras de encorajamento. Um exemplo claro disso é Barnabé. Seu nome, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento, reflete exatamente quem ele era. Em Atos 11, vemos como seu encorajamento e apoio aos novos crentes em Antioquia ajudaram a igreja a crescer.
Ele não apenas animava com suas palavras, mas também criava um ambiente onde as pessoas se sentiam vistas e valorizadas. Que impacto profundo pode ter alguém com o dom do encorajamento? E não é apenas que Barnabé tivesse esse dom, é que todos somos chamados a ser encorajadores. Em 1 Tessalonicenses 5, somos claramente instruídos. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Imagine como nossas igrejas e famílias mudariam se praticássemos isso diariamente. O mundo está cheio de negatividade. Provérbios 12 nos lembra que a ansiedade abate o coração do homem, mas uma boa palavra o alegra. Essas palavras de encorajamento podem ser como um bálsamo, curando feridas que nem sempre são visíveis a olho nu. Muitas vezes, nos encontramos cercados de negatividade, mas podemos combater essa escuridão com palavras intencionais de encorajamento. Não se trata de dizer coisas vazias ou superficiais, mas de reconhecer a luta do outro e trazer esperança genuína. O Espírito Santo também está profundamente envolvido em nossas palavras de encorajamento. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nossas palavras podem se tornar um canal de consolação divina. Há uma sinergia que acontece entre o humano e o divino quando encorajamos outros a partir do coração, guiados pelo Espírito. É como se estivéssemos colaborando com Deus na restauração de uma vida. E mais do que isso, o encorajamento pode ter um poder profético. Não falo apenas de dizer o que alguém quer ouvir, mas de enxergar o potencial que Deus depositou naquela pessoa e declará-lo em voz alta. Assim como Deus chama à existência o que ainda não é, nossas palavras de encorajamento podem ser sementes que transformam o futuro de alguém. Pense em todos os exemplos bíblicos em que uma palavra de encorajamento mudou o destino de uma pessoa. O encorajamento é poderoso e é algo que todos podemos praticar. Não é difícil, apenas requer intenção. Podemos começar a cultivar esse hábito em nossas vidas diárias, desenvolvendo uma mentalidade de encorajamento. Faça uma lista de frases encorajadoras que você possa usar. Envie mensagens de ânimo às pessoas ao seu redor. Use suas redes sociais para compartilhar palavras de vida. O impacto pode ser maior do que você imagina. Com cada palavra de encorajamento, estamos semeando esperança. E onde há esperança, há vida. Número 7. Palavras de perdão. Perdoar, amigos, não é um ato de fraqueza, mas de poder. É uma libertação profunda que começa no coração. Muitas vezes pensamos que o perdão é algo que fazemos pelos outros, mas na realidade é um ato que primeiro nos liberta a nós mesmos. Quando guardamos rancor, carregamos um peso emocional pesado. Essa amargura, esse ressentimento, nos afeta não apenas espiritualmente, mas também física e psicologicamente. Nos rouba a paz, o descanso e até a saúde. No entanto, quando decidimos perdoar, esse peso é levantado e aquilo que antes era uma ferida profunda começa a ser curado. O perdão tem um impacto direto em nossa qualidade de vida. Não é apenas uma questão de se sentir melhor emocionalmente. Ele também nos afeta fisicamente. Estudos demonstram que pessoas que perdoam vivem com menos estresse, têm menos problemas de saúde e experimentam mais alegria. Porque o perdão não é apenas um ato, é um presente que damos a nós mesmos. Ele nos liberta das correntes que nos prendem às feridas do passado e nos permite avançar para um futuro mais pleno e livre. Nas relações interpessoais, o perdão é a ponte que restaura o que parecia quebrado. Pense nisso por um momento. Na família, na amizade, no casamento, há momentos em que o conflito parece inevitável. E às vezes a dor é tão grande que acreditamos que o vínculo não pode mais ser reparado. Mas o perdão tem o poder de restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. É como uma ferramenta divina que pode reconstruir a confiança, o amor e a unidade. Perdoar nem sempre é fácil, sabemos disso.
Existem obstáculos como o orgulho, o medo de ser ferido novamente ou a percepção de que, ao perdoar, estamos minimizando o que nos foi feito. Mas perdoar não significa justificar o mal. Significa escolher não permitir que esse mal continue nos ferindo. Orar pela pessoa que nos feriu, refletir sobre nossa própria necessidade de perdão, tudo isso faz parte desse processo. E tudo isso reflete algo muito maior, o perdão divino. Jesus nos mostrou o maior ato de perdão ao entregar sua vida por nós na cruz. Através desse sacrifício, recebemos o perdão imerecido de Deus. Quando perdoamos os outros, estamos refletindo essa mesma graça divina. É um convite para nos aproximarmos da natureza de Deus, para viver nesse amor incondicional que Ele tem por nós. Agora, como podemos realmente perdoar de maneira genuína? É um processo, um caminho que começa com a decisão de perdoar, mas que requer tempo e cura. Não é um ato imediato, mas é um ato que Deus honra e no qual Ele caminha ao nosso lado. Refletir na sua palavra, orar e sermos honestos sobre nossas feridas são fundamentais. Não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está conosco, nos dando a força que precisamos para perdoar. O perdão não apenas transforma nossas vidas, mas também nos faz crescer espiritualmente. Ele nos aproxima mais de Deus e nos permite ver o mundo com os olhos dele. Nos ajuda a cultivar outras virtudes cristãs, como a humildade, a paciência e o amor incondicional. Perdoar é, em si, um ato de maturidade espiritual, um ato que reflete o coração de Deus em nós. Hoje, eu te convido a pensar nas áreas da sua vida onde você precisa perdoar, não pela outra pessoa, mas por você mesmo, pela sua liberdade e pelo seu crescimento espiritual. Permita que o poder transformador do perdão faça a sua obra em sua vida, libertando você e aproximando-o mais da paz de Deus. Número 8. O impacto transformador de compartilhar testemunhos pessoais. Os testemunhos têm um poder transformador que muitas vezes subestimamos. Quando alguém compartilha sua história de maneira autêntica e vulnerável, não está apenas contando sua experiência, mas também construindo uma ponte para o coração de quem escuta. Imagine como você se sente quando alguém compartilha algo profundamente pessoal. De repente, cria-se uma conexão única, quase sagrada. Essa autenticidade não apenas fortalece os laços humanos, mas também inspira coragem em outros. Alguém pode estar passando por uma situação semelhante e, ao ouvir que outra pessoa enfrentou e superou obstáculos, sente-se motivado a seguir adiante. Essas histórias pessoais têm o poder de oferecer consolo nos momentos mais sombrios. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas pode ser um alívio imenso. Muitas vezes, testemunhos já evitaram decisões drásticas simplesmente porque alguém se sentiu compreendido e acompanhado. Esse efeito de "não estou sozinho" é uma das razões pelas quais compartilhar nossas batalhas e vitórias é tão vital. Além disso, um testemunho não apenas muda a vida de quem ouve, mas pode desencadear uma reação em cadeia. Imagine um testemunho compartilhado nas redes sociais, alcançando milhares ou até milhões de pessoas. Cada pessoa impactada pode tomar a decisão de mudar algo em sua vida ou ajudar outros. Assim, um simples ato de compartilhar uma experiência pessoal se torna um movimento de transformação que transcende fronteiras e gerações. Os testemunhos também são uma forma poderosa e suave de evangelização. Não é o mesmo abordar alguém com argumentos lógicos, que muitas vezes podem ser percebidos como confrontativos, do que compartilhar uma história pessoal que ilustra a graça e o amor de Deus. Essa abordagem mais pessoal e menos agressiva pode abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Além disso, compartilhar nossas histórias de fé nos permite conectar em um nível mais emocional e espiritual.
tornando a mensagem do Evangelho mais acessível e relacionável. Não podemos esquecer o papel crucial do Espírito Santo na narração de testemunhos. É ele quem nos guia sobre o que dizer e quando dizer, garantindo que nossas palavras cheguem no momento certo para quem precisa ouvi-las. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a lembrar dos detalhes de nossas experiências, mas também toca os corações dos ouvintes, permitindo que a história tenha o impacto máximo. Consideremos também o potencial terapêutico de compartilhar nossa própria jornada. Ao verbalizar nossas experiências e emoções, podemos encontrar cura para nós mesmos. É uma forma de processar o que vivemos e encontrar significado em nossas lutas. E quando compartilhamos essas histórias dentro de um contexto de aconselhamento ou terapia, podemos ajudar outros a encontrar seu caminho para a cura. Finalmente, é essencial cultivar uma cultura de testemunhos dentro da nossa comunidade de fé. Isso pode incluir ter momentos em nossos cultos regulares para que os membros da igreja compartilhem suas histórias ou organizar oficinas que ensinem as pessoas a articular efetivamente seus testemunhos. Também podemos usar plataformas digitais para amplificar esses relatos inspiradores, garantindo que eles alcancem um público mais amplo e diverso. Cada testemunho é uma semente de transformação que, quando plantada em solo fértil, pode crescer e produzir frutos abundantes e duradouros. É um lembrete de que cada um de nós tem uma história para contar e que essa história, guiada pelo Espírito Santo, tem o poder não apenas de mudar uma vida, mas de transformar o mundo. Número 9. Palavras de sabedoria. As palavras que escolhemos usar têm um poder incrível, não apenas para impactar nossas próprias vidas, mas também a vida daqueles que nos rodeiam. Cada palavra que pronunciamos pode agir como uma semente que, dependendo de sua natureza, pode cultivar vida ou devastação no coração de outro. Imagine por um momento o poder que reside em um simples comentário. Ele pode levantar o ânimo de alguém ou pode esmagá-lo. Isso nos lembra da grande responsabilidade que temos ao falar. Nossas palavras têm a capacidade de edificar, de curar, de restaurar. Pense nas vezes em que alguém lhe ofereceu palavras de consolo em um momento difícil. Essas palavras não apenas ajudaram você a se sentir melhor, mas também podem ter mudado sua perspectiva da situação, ajudando-o a ver luz em meio à escuridão. Quando usamos nossas palavras para aliviar a dor dos outros, estamos agindo como verdadeiros agentes de mudança, como faróis de esperança e cura. Por outro lado, o silêncio também possui uma profunda sabedoria. Em nossa cultura saturada de ruído, aprender a valorizar o silêncio é uma habilidade crucial. O silêncio nos permite ouvir não apenas o que os outros estão dizendo, mas também o que não estão dizendo. Às vezes, as palavras mais poderosas são aquelas que não são pronunciadas. Em momentos de tensão ou conflito, o silêncio pode ser uma resposta mais eloquente do que qualquer palavra dita precipitadamente. Além disso, nossas palavras têm o poder de inspirar e motivar outros a alcançar seus objetivos e sonhos. Um simples elogio sincero pode acender o fogo da ambição e da coragem em alguém, impulsionando-o a seguir adiante em direção às suas metas. Cada vez que reconhecemos e verbalizamos o potencial nos outros, estamos ajudando a construir sua confiança e a fortalecer sua resiliência. Nossas palavras também são um reflexo do nosso coração e do nosso caráter. O que dizemos revela muito sobre o que valorizamos e em que acreditamos. É por isso que é tão importante cultivar um coração puro e cheio de amor, porque dele fluem as palavras que falamos. Quando enchemos nosso coração com o que é bom, puro e verdadeiro, nossas palavras naturalmente seguirão esse mesmo padrão.
As palavras de fé e esperança são especialmente poderosas. Declarar promessas bíblicas sobre nossas vidas e sobre a vida de outros é uma forma de ativar a fé e manifestar a realidade de Deus em nosso mundo tangível. Essas declarações não apenas fortalecem nossa própria fé, mas também podem ser um farol de esperança para outros que estão lutando. Por fim, fomentar uma comunidade através de nossas palavras é essencial. Usar uma linguagem inclusiva e construtiva ajuda a derrubar as barreiras que nos separam e a construir pontes de entendimento e respeito. Além disso, cultivar práticas diárias, como evitar reclamações, oferecer elogios sinceros e manter um diário de gratidão, pode treinar nossa mente para se concentrar no positivo e no edificante, transformando não apenas nossas próprias vidas, mas também as comunidades em que vivemos. Cada palavra que você pronuncia tem o potencial de impactar o mundo. Então, escolha sabiamente. Faça de suas palavras um reflexo do amor e da sabedoria de Deus, e veja como elas transformam tudo ao seu redor. Número 10. Palavras proféticas. As palavras proféticas têm uma força capaz de mudar a direção de uma vida, de uma comunidade e até mesmo de uma nação. Elas não são simplesmente palavras ao acaso. São mensagens carregadas de poder divino, destinadas a guiar, corrigir, encorajar e, às vezes, a divertir. Diferentemente da adivinhação, que busca prever o futuro a partir de fontes não divinas, as palavras proféticas são revelações que Deus concede para edificar seu povo em amor e verdade. Imagine como uma palavra, no momento certo, pode impactar suas decisões mais importantes, especialmente em tempos de incerteza. Pode ser como uma luz na escuridão, um farol que guia rumo a um porto seguro. Existem inúmeros testemunhos de pessoas cujas vidas tomaram um novo rumo graças a uma palavra profética recebida em um momento crítico. Essas palavras não apenas informam, elas transformam, alinhando nossas vidas com os propósitos de Deus. No contexto da comunidade de fé, as palavras proféticas são vitais para a edificação da igreja. Elas ajudam a solidificar a unidade, esclarecer a visão e fortalecer o compromisso com os valores do Evangelho. No entanto, cultivar um ambiente que favoreça a profecia requer sensibilidade e maturidade espiritual, garantindo que tudo o que for compartilhado edifique e honre a Deus. Os líderes e membros da igreja devem ser prudentes, acolhendo essas palavras com um coração aberto, mas também com discernimento. O discernimento é crucial, pois nem toda palavra proclamada como profética provém de Deus. A Bíblia nos dá critérios claros para avaliar uma profecia. Ela deve estar em consonância com as Escrituras, deve produzir frutos de justiça e paz, e deve ser confirmada pelo testemunho do Espírito na comunidade. Em tempos de confusão ou mensagens contraditórias, é essencial voltar às Escrituras como nossa fonte final de verdade. O Espírito Santo é o agente divino por trás de toda palavra profética genuína. Ele é quem inspira, quem revela e quem confirma. Uma relação profunda e contínua com o Espírito Santo é fundamental para aqueles que desejam operar no dom de profecia. Esse vínculo se fortalece por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da obediência à sua vontade. Ao observarmos a Bíblia, vemos que as palavras proféticas foram fundamentais desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo. Os profetas bíblicos não apenas previam o futuro, eles chamavam o povo de Deus ao arrependimento, à justiça e à renovação da aliança com Ele. Hoje, essas lições continuam sendo aplicáveis, mostrando-nos como as palavras proféticas devem ser usadas para promover a justiça, a paz e a verdadeira espiritualidade. Olhando além da igreja, as palavras proféticas têm o potencial de impactar sociedades inteiras,
Historicamente, palavras dadas por Deus, através de seus profetas, levaram a reformas sociais, avivamentos e mudanças profundas na cultura. Essas palavras são muitas vezes sementes de transformação que, quando plantadas em solo fértil, podem germinar e produzir mudanças significativas. Para aqueles que desejam desenvolver uma sensibilidade profética, é vital praticar a presença de Deus através da oração e da meditação. Exercícios como passar tempo em adoração silenciosa, manter um diário espiritual e buscar mentoria são fundamentais. Também é recomendável participar de comunidades de fé onde o dom de profecia seja compreendido e praticado com responsabilidade, oferecendo um ambiente seguro para crescer nesse dom. Número 11. Palavras de amor e de paz. As palavras de amor têm um poder transformador que não podemos ignorar. Quando falamos com amor, refletimos o caráter de Deus, que é a fonte suprema do amor. Cada vez que escolhemos palavras amáveis, estamos espalhando a essência divina em nossas conversas e em nossos relacionamentos. Pense nisso. Como você se sente quando alguém fala com carinho e compaixão? Você se sente valorizado, aceito e nesse momento experimenta um vislumbre do amor que Deus tem por você. Assim é o impacto das palavras de amor. Elas curam corações feridos, restauram relacionamentos quebrados e transformam vidas para sempre. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de palavras de amor que transformaram vidas. Jesus é o maior exemplo. Quando ele falou com a mulher samaritana junto ao poço, suas palavras de amor e compreensão a libertaram da vergonha e a conduziram a um novo começo. Da mesma forma, nossas palavras têm o poder de levar esperança e cura aos outros. É nossa responsabilidade semear palavras que reflitam o amor de Deus, especialmente em um mundo onde as palavras muitas vezes se tornam armas que ferem em um mundo turbulento. Também temos o desafio de cultivar uma linguagem de paz. A paz que o mundo oferece é superficial e temporária, mas a paz de Cristo é profunda e duradoura, e nossas palavras podem ser canais dessa paz. Quando enfrentamos situações de conflito, a maneira como escolhemos responder pode fazer toda a diferença entre atiçar as chamas da discórdia ou apagá-las com paz. Imagine uma situação tensa em que alguém o insulta ou provoca. Você tem a opção de revidar, mas também pode escolher responder com calma, com paz. Essa escolha muitas vezes desarma o outro e cria um espaço para a reconciliação. Nossas palavras de paz criam atmosferas onde o Espírito Santo se move, porque a paz e o amor não são frutos que produzimos sozinhos. São frutos do Espírito Santo que atua em nós. Quando vivemos conectados a Ele, nossas palavras refletem essa paz que excede todo o entendimento. Por isso, nossa vida espiritual está tão intimamente ligada às nossas palavras. Se estamos cheios de Deus, nossas palavras o refletirão. Falar com amor e paz é uma extensão natural de viver sob a direção do Espírito Santo. Em nossas congregações, o papel das palavras amorosas é crucial para a edificação da igreja. Uma igreja unida é uma igreja que fala com amor, que busca sempre a paz, mesmo nos desacordos. Não é fácil. Sabemos que às vezes surgem diferenças doutrinárias ou pessoais. Mas mesmo em meio a essas diferenças, nossas palavras podem ser pontes que nos mantêm unidos, em vez de barreiras que nos separam. Quando nossas igrejas se tornam comunidades onde a linguagem é saturada de amor e paz, refletimos o reino de Deus na terra. As palavras de amor e paz também têm um poder incrível para curar relacionamentos quebrados. Muitas vezes, o que uma relação ferida mais precisa não é de uma solução imediata, mas de uma palavra amável, uma palavra que demonstre que ainda há amor, apesar das dificuldades. Usar palavras de amor pode ser a primeira chave para abrir a porta da reconciliação.
Talvez seja necessário ser vulnerável, dizer "me desculpe" ou reconhecer a dor do outro, mas quando fazemos isso, quando escolhemos o amor, o poder restaurador de nossas palavras começa a agir. Mais além de nossos relacionamentos pessoais, a linguagem de amor e paz pode ter um impacto poderoso na sociedade. Como cristãos, somos chamados a ser embaixadores do amor e da paz em um mundo que desesperadamente precisa desses valores. Pense nos movimentos sociais impulsionados por palavras de paz. Grandes mudanças na história começaram com declarações de amor, com pessoas que se recusaram a deixar que o ódio ou a violência determinassem sua resposta. E não apenas no campo espiritual ou social. A ciência também confirma o impacto de uma linguagem positiva no nosso cérebro. Palavras amáveis liberam dopamina, o hormônio da felicidade, reduzem o estresse e melhoram nossa saúde mental. Assim como palavras ferinas podem causar dano, palavras de paz podem curar, não apenas a alma, mas também o corpo. Cada vez que você escolhe falar com amor, você não apenas muda o dia de alguém, mas também contribui para o seu bem-estar físico. Para cultivar um vocabulário cheio de amor e paz, podemos começar com práticas simples. Que tal iniciar um diário de gratidão, onde todos os dias escrevemos palavras de afirmação? Ou praticar a atenção plena, parando por um momento antes de falar para avaliar se nossas palavras trarão amor ou divisão? Também podemos transformar isso em um jogo familiar, promovendo um ambiente onde o amor e a paz sejam os protagonistas de cada conversa. Número 12, palavras de humildade e consagração. A humildade, irmãos e irmãs, não é o que muitos pensam. Não é pensar menos de si mesmo, não é se enxergar como insignificante. A humildade, segundo a palavra de Deus, é simplesmente pensar menos em si mesmo e mais nos outros. É reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, é um presente de Deus. Não é ter uma autoestima baixa, mas entender que nosso valor não vem do que fazemos ou conquistamos, e sim de quem Deus é em nós. Essa diferença é fundamental. A humildade nos aproxima de Deus porque nos liberta do peso do orgulho, da vontade de controlar tudo e nos convida a descansar na graça que só Ele pode oferecer. A humildade também nos aproxima dos outros. Quando somos humildes, conseguimos reconhecer as necessidades de quem está ao nosso redor, ouvir suas histórias e estender amor sem julgamentos. Os relacionamentos florescem onde há humildade, porque deixamos de estar preocupados em sermos vistos, em ter razão ou em nos destacar, e passamos a focar em como podemos servir e amar melhor. Essa é a beleza da humildade. A consagração, por outro lado, é o ato de nos separarmos para Deus. Em um mundo que constantemente nos empurra para focarmos no material e no passageiro, consagrar-se a Deus significa viver com a eternidade em mente. Significa entregar cada área da nossa vida, nossos relacionamentos, nosso tempo, nossos talentos, para que Ele os use como quiser. E quando fazemos isso, nossas prioridades mudam. O que antes parecia urgente já não tem mais o mesmo peso. Passamos a enxergar nossa vida diária com outros olhos, sabendo que estamos vivendo para algo muito maior do que nós mesmos. Mas como isso se manifesta na prática? Jesus é o nosso melhor exemplo. Em Filipenses 2, vemos que Cristo, sendo igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e obedecendo até a morte, e morte de cruz. Sua humildade não apenas mudou o curso da história, mas nos deu o maior exemplo de consagração total. Jesus entregou tudo ao Pai, não por obrigação, mas por amor, e hoje nos convida a seguir seus passos. Contudo, em um mundo que constantemente nos chama a nos orgulharmos de nossas conquistas e status, cultivar a humildade pode ser um desafio.
As redes sociais nos ensinam a mostrar apenas o melhor de nós mesmos, a nos compararmos e a buscar validação externa. Mas podemos resistir a essa pressão praticando a humildade diariamente. Podemos fazer isso estando presentes para os outros, ouvindo sem interromper, reconhecendo nossos erros e pedindo perdão quando necessário. Porque a verdadeira grandeza, como Jesus ensinou, não está em ser servido, mas em servir. A consagração, assim como a humildade, é um estilo de vida. Não é algo que fazemos uma vez e pronto. É um ato diário de entrega a Deus em todas as áreas. Quais partes da sua vida precisam ser consagradas hoje? Talvez seja sua carreira, seus relacionamentos, seus sonhos. Às vezes é fácil consagrar aquilo que não nos custa, mas o que realmente transforma é entregar justamente aquelas áreas em que mais queremos ter controle. Essa entrega traz paz, porque ao nos consagrarmos, deixamos de viver para nossos próprios objetivos e começamos a viver para os propósitos eternos de Deus. O Espírito Santo é nosso guia nessa jornada. Ele nos mostra as áreas onde precisamos de mais humildade e mais consagração, e nos dá a graça para caminharmos nesse chamado. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos nos render à sua obra em nós, dia após dia, orando para que Ele aprofunde nossa humildade e nos ajude a viver uma vida consagrada. A humildade e a consagração também trazem cura interior. Quando somos humildes, conseguimos liberar as feridas do passado, as ofensas que guardamos. Na humildade, aprendemos a perdoar, a deixar ir. E na consagração, encontramos liberdade de hábitos destrutivos, de vícios, de tudo aquilo que nos impede de viver em plenitude. A humildade e a consagração não são fardos, são portas para a liberdade que Deus deseja para cada um de nós. Hoje, eu te convido a refletir sobre como você pode cultivar essas virtudes em sua vida. Que em tudo o que você fizer, o amor de Cristo e a obra do Espírito Santo guiem você para uma vida mais humilde, mais consagrada e mais livre. Amados irmãos e irmãs, caminhamos juntos por uma jornada repleta de verdades profundas, guiados pela sabedoria de Deus. Ao longo desta caminhada, exploramos o poder das palavras, que tem a capacidade de edificar, curar e transformar vidas. Aprendemos que nossas palavras não são simples sons, mas ferramentas espirituais que podem mover montanhas, restaurar relacionamentos, trazer cura e avivar a fé. Louvor, confissão, gratidão, fé, oração, encorajamento, perdão. Cada uma dessas expressões não apenas muda nossas vidas, mas também toca o coração daqueles que nos cercam. Ao longo deste tempo, fomos relembrados do poder que nossas palavras têm quando estão cheias de amor e fé. Desde a adoração que transforma a atmosfera, até as palavras de fé que nos conectam ao poder de Deus. Desde a oração que intercede pelos outros, até os testemunhos que edificam a comunidade, tudo carrega um impacto divino. Vimos como o perdão liberta, como a humildade e a consagração nos aproximam da plenitude espiritual e como as palavras proféticas nos guiam em meio à incerteza. Mas não devemos nos contentar apenas com este conhecimento. É tempo de colocar em prática o que aprendemos, de viver uma vida onde nossas palavras sejam uma extensão do nosso coração transformado por Deus. Cada palavra que sai da nossa boca tem o poder de semear amor, paz, consagração e humildade neste mundo tão carente da presença de Deus. Agora, enquanto nos despedimos, te convido a fazer das tuas palavras uma fonte de vida para os outros. Deixe que os teus lábios falem louvor continuamente, que tuas orações sejam fervorosas, que o encorajamento que você oferece seja sincero e que a tua fé seja proclamada com valentia. Lembre-se, as tuas palavras são sementes que Deus pode usar para gerar frutos abundantes tanto na tua vida quanto na vida daqueles que te cercam.
Que o Espírito Santo te guie, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe e que tuas palavras, tuas ações e toda a tua vida sejam um reflexo do amor e da paz de Deus. Viva de maneira que as tuas palavras sejam um testemunho vivo do poder transformador de Cristo em você. Que Deus te abençoe e te guie sempre. Até breve. E que a paz do Senhor esteja contigo.